funcionando? Ninguém sabe ver. Acho que a Silvia sabe perguntas, né, Silvia? Você sabe ver perguntas lá no computador? Não, Se não, eu dou uma corridinha lá. Senão eu dou uma corridinha. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai assistir mais uma palestra do nosso companheiro, José Roberto. Eu acredito que tem mais uns recadinhos aqui que algumas pessoas já sabem, mas sempre é bom, né, relembrar. Colocaram aqui a folhinha do bingo beneficente em prol das crianças do orfanato Cotique, para quem já conhece. É um centro organizado de tratamento intensivo à criança, que a maioria possui deficiência, são órfãs, abandonadas ou em risco social. A data está marcada para o dia 20 de maio, agora domingo, de 2018, às 14 horas. Local Acre Clube, acho que todos conhecem, no Jardim França. O ingresso é R$ 25,00, com direito a uma cartela e o lanche. Bebidas serão cobradas à parte. Vendas de ingresso com a Sandra. A Sandra é a Sandra que a gente conhece. A Sandra, a Cida e o Aquil. Aqui tem mais alguns recadinhos. Aqui acho que são os recados gerais da casa. Atendimento fraterno, isso é antes, né? Os 20 minutos antes, quem quiser, quem tiver a intenção, está precisando ter uma conversa, alguma orientação, pode passar no nosso plantão de atendimento, que geralmente é uns 20 minutos antes de cada palestra, tá? Pode ser de quarta, pode ser em outros dias da semana também. A livraria já está funcionando, vai começar a funcionar. A gente está com a intenção de abrir mais, né, deixar ela mais exposta para o pessoal, para renovar também para casa, ajuda financeira para todas as atividades que tem na casa e ajuda para vocês também. Então, tem livros usados, tem livros novos, com preço mais acessível. Quem tiver interesse. O que mais aqui? Que a gente sempre pede também para doação das nossas cestas básicas mensais. Então, sempre o que a gente lembra, na verdade é qualquer tipo de alimento que seja não perecível, que tem como guardar, mas os que estão em falta, primeiro lugar, segundo, terceiro, é uma listinha. É arroz, óleo, feijão, açúcar e leite em pó. Principalmente leite em pó, que é o mais difícil de achar, tá? Acho que é só isso. Então, vamos dar início à nossa palestra. Primeiro, o nosso preparo. Vamos fechando os nossos olhos, unindo nossos pensamentos, harmonizando o ambiente, recebendo essa casa que já foi harmonizada, preparada pelos nossos amigos espirituais. Que os nossos pensamentos sejam mais claros, mais serenos, podendo receber todo o aprendizado, toda a dedicação que eles trazem até nós, através da palestra. Que os nossos corações sejam gratos, que assim seja. A palestra é sobre paciência e caminho, do livro Caminhos de Volta, do Chico Xavier e Emmanuel. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Bom, falar de mensagens do Chico, né, é uma responsabilidade, né? Principalmente quando ele fala sobre paciência, né? Que ele foi um exemplo da paciência, da resignação, da compreensão principalmente, né? E nessa mensagem de Emmanuel, que fala sobre a paciência, ele começa assim: que a paciência é um passaporte para todos aqueles que aspiram a avançar nas vias do progresso. É realmente aquilo que nós temos que desenvolver. Quando nós dizemos perder a paciência, é porque nós não temos a paciência para perder, né? Quer dizer, a paciência não é algo que se perde, é algo que se tem, né? E que se tem a paciência, se cultiva essa virtude da paciência. E a definição da paciência é uma virtude de manter um controle emocional equilibrado,
sem perder a calma ao longo do tempo. Manter o controle emocional equilibrado sem perder a calma, né? Consiste basicamente em compreender e aceitar a erros ou fatos indesejados e a capacidade de suportar incômodos e dificuldades. É tudo aquilo que nós não temos, né? Incômodos, dificuldades, né? E nós estamos num planeta de provas e expiações. E nós não podemos nos deixar impressionar por todos os fatos que ocorrem, porque de repente nós vamos começar a ter um julgamento errado. Nosso planeta é um planeta que nos dá a oportunidade de resgatarmos todas as nossas mazelas e dificuldades, todos os nossos erros cometidos em encarnações passadas, vivenciando através de experiências aquilo que aquele erro ocasionou para outras pessoas, para outros grupos e assim por diante. Então, essa é a verdade. Nós estamos realmente passando por uma fase de provas. Todos nós passamos por provas. E pequenas ou grandes provas. Quando a prova é potencializada, aí já é maior a expiação, aí já é coisa dolorosa, uma prova potencializada. Mas nós, às vezes, julgamos de forma errada. Nós achamos que as nossas provas são expiações, quando na realidade são dificuldades que nós temos que vencer. O Chico dizia o seguinte: se não fossem as dificuldades, ele não teria saído do lugar. Isso é o Chico que nos falou, né? Imagina nós, então. E justamente através das dificuldades que nós conseguimos desenvolver habilidades. A lei do progresso é muito atrelada a esse fato de dificuldades, porque se não houvessem dificuldades, não haveria o progresso. As dificuldades nos levam ao quê? Nos leva a idealizar maneiras de superá-las. Então, na história da humanidade, desde que esse mundo é um mundo primitivo, até a invenção da roda e daí para diante, são as dificuldades que nos levam, então, ao desenvolvimento e ao progresso. E só assim nós podemos entender que esse nosso mundo de provas e expiações poderá atingir ao nível de regeneração. E esse nível de regeneração depende muito da nossa participação como autores desse grande teatro, que é a nossa existência, a nossa encarnação, que é essa humanidade que está presente sobre a superfície desse planeta, e também aquela espiritualidade que se acha na erraticidade à espera de uma reencarnação. Então, nós temos que entender que a paciência é um fator primordial que nós temos que desenvolver. É uma virtude. Essa virtude, ela é latente. Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Criador, mas não como uma figura antropomórfica. A imagem e semelhança é a sabedoria, é a perfeição do nosso Criador. Então nós temos todas essas sementes latentes em nós. E nós temos que desenvolvê-las. Todas elas estão latentes. É como aquela plantinha, aquela semente que nós colocamos, né? E Jesus fala muito bem dessas sementes na parábola do semeador. Quando essa semente nós a colocamos nas pedras, ela não vai germinar. E nem no terreno árido também não vai germinar. Nem entre os espinhos também não vai germinar. Tem que ser em terreno fértil. E o que a doutrina espírita tem a ver com isso? Tem muito a ver com isso. Nos traz a compreensão, nos traz o entendimento, nos traz aquilo que é sempre uma grande interrogação: de onde nós estamos vindo, para onde nós estamos indo? Como diz Emmanuel, do átomo ao arcanjo. A criação, ela começa justamente num simples desenvolvimento de uma célula. Ali já tem a energia vital, que é o grande, né, fluido cósmico universal, modificado, porque no universo, sempre repetindo, nesse grande universo, nós temos três fatos principais, ou três fatores principais. Um é o nosso Criador, que é o Deus, que é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec formula aos Espíritos: o que é Deus? Né? Que não é na nossa compreensão ainda, não é na nossa plena compreensão o que é Deus. Não é uma figura antropomórfica, não é uma criatura que nós podemos descrever, não é como o Michelangelo exemplificou na Capela Sistina. Não é isso. É a origem de todas as coisas. É a grande sabedoria da criação. Isso é Deus. E nós temos
o espírito, que é a criação divina, e a matéria. O resto da matéria. Nós somos matéria. O ar que nós respiramos é matéria, essa luz é matéria transformada, o som é uma matéria modificada e assim por diante. Então nós, como espíritos, nós temos a nossa caminhada. Embora às vezes nós façamos mau julgamento, pensamos o seguinte: nossa, aquela criatura não tem mais jeito. Tudo tem jeito. Deus não criou para destruição. E nenhum de vocês, né, como a Leda costuma dizer aqui, Deus não tem sobrinho, né? Deus não tem irmão, ele é único, então ele tem só filhos, né? Todos nós somos filhos de Deus. Muito bem. Então, a paciência, voltando ao tema paciência, que é uma coisa primordial. Muitas vezes, para se desenvolver, nós temos que pensar em nós e no próximo. Nós não podemos ter paciência pensando somente em nós, isso seria egoísmo, né? No trânsito, por exemplo. No trânsito é uma coisa, é um exercício fantástico, né? O trânsito é fantástico. Eu agradeço a doutrina espírita, agradeço de estar aqui na frente falando com vocês, agradeço de estar fazendo palestra em outros centros, agradeço de estar orientando os aprendizes no Centro Espírita da Nosso Lar. Por quê? Porque eu sou obrigado a desenvolver essa paciência, porque tem que ser exemplo. Eu não posso falar para vocês aqui, amanhã vocês vão ver na rua aí, alguém me dando uma fechada, descendo do carro com um porrete na mão, né? Ou vociferando, ou nem sequer pensar coisas erradas se pode fazer. Então o trânsito é a grande escola para todos nós. E quanto mais nós aprendemos, quanto mais nós nos instruímos, como diz Kardec, amai-vos e instruí-vos, aumenta a nossa responsabilidade. Nós somos mais responsáveis, porque agora nós sabemos. No passado podíamos alegar ignorância. Não, eu não sabia, né? Agora eu já sei, mas agora nós sabemos, né? No transporte público, como é que funciona no metrô? Né? Ele tem paciência, né? É uma maravilha, né? Chega na Praça da Sé, assim, 6 horas da tarde, é uma coisa fantástica, né? Mas a necessidade, temos a compreensão. Todos aqueles que estão ali têm a mesma necessidade que nós temos de embarcar naquele trem, de voltarmos aos nossos lares. Tem as mesmas criaturas amorosas nos aguardando nos lares, nos nossos lares e nos lares deles também. Então, nós temos que ter essa compreensão. Isso é uma grande escola. Nas autarquias, né, diz aqui o nosso querido... Esse daí já é do André Luiz, que eu peguei e pincei algumas coisas do André Luiz, né? Quando fala das autarquias, nós sempre reclamamos das autarquias. Ah, meu Deus do céu, eu fui no SUS, tive que esperar 5 horas, mas todos ali têm necessidade, todos os médicos estão ali para atendermos, para nos atender. No banco, aquela fila de banco, não vou pegar a fila de idoso, porque idoso só atrapalha, né? Então, já começa por aí, né? Então, nós não temos a paciência necessária para podermos estar enfrentando aquela situação, né? No trabalho, quantas vezes nós não temos a suficiente compreensão para o nosso companheiro, para a nossa companheira, para o nosso subordinado, né? No relacionamento, no lar. No lar, então, é fantástico, né? No lar, porque aí nós não temos que representar nada na sociedade, nós temos que ser verdadeiros. Ali nós somos realmente verdadeiros, porque ali nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, né? Então nós esquecemos que aquelas criaturas que estão ali conosco, nós escolhemos para estarmos ali com elas. Nós temos a necessidade de estarmos desenvolvendo a harmonia, de estarmos nos harmonizando com aquelas criaturas que nas encarnações passadas, possivelmente, nós não tivemos essa oportunidade. E se nós não fizermos agora, nós vamos ter que fazer uma hora, né? Se costuma dizer o seguinte, né? Se costuma ouvir o seguinte, né? Aquela pessoa diz o seguinte: olha,
estou aguentando o meu marido, aguentando minha esposa nessa encarnação, porque eu quero aguentar agora para não voltar mais com ele. Mas vai voltar, né? Aí é que vai voltar. Aí volta como filho, volta como filha. E se não se der bem, irmãos gêmeos. E se não se der bem, vai ser irmãos siameses, vão estar grudados um no outro ali, vai ter que conviver. Né? Então veja só a oportunidade que nós estamos tendo agora, né? Nós estamos tudo fácil. É claro que nós temos problemas, todos têm. Quem não tem problema no lar? Ora, esse é um mundo que nós estamos aqui justamente para superar essas dificuldades. Então esses problemas, sempre que existe um problema é porque existe uma solução. Senão não é problema. Não existe problema que não tem solução. Né? Sempre tem uma solução. Então, nós temos necessidade absoluta de termos paciência, compreensão principalmente, porque sem compreensão não vamos ter paciência nenhuma, né? Não vamos ter paciência, não vamos desenvolver essa virtude, essa necessidade para a nossa evolução espiritual, né? Para termos paciência. Eu elenquei aqui algumas coisas sobre Paulo, né? Paulo de Tarso. Eu sou fã de Paulo de Tarso, né? Se não fosse Paulo, nós não estaríamos falando agora aqui no cristianismo. Paulo foi o maior sustentáculo ao lado de Pedro, né? do cristianismo. E Jesus o escolheu justamente por causa disso. Por quê? Porque Jesus teve paciência com ele. Jesus entendeu. O maior exemplo de paciência é Jesus. Não vamos falar nos seus exemplos sacrificiais, não vamos falar na crucificação, nada disso. Vamos falar da paciência que, após nos deixar aqui no mundo terreno, fisicamente, que ele continua conosco, né? Quem duvidar disso, então nós vamos parar de fazer a palestra aqui, vamos tomar um cafezinho aí no bar da esquina, né? Ele continua conosco. Mas quando Jesus nos deixou, ele tinha a visão de que necessitava de alguém para prosseguir no cristianismo, para desenvolver, porque não existia a palavra cristianismo. Era justamente o apostolado que Jesus havia desenvolvido para que divulgasse a boa nova. Então ele escolheu Paulo, teve paciência com Paulo. Paulo foi um rabino algoz de muitos cristãos. De Estevão, por exemplo, irmão da sua amada Abigail, né? Então, ele teve todas essas dificuldades. E Jesus, então, teve a paciência de ver nele as virtudes necessárias para escolhê-lo para continuar o cristianismo, para ser o grande pilar do nosso cristianismo, porque a nossa fé é uma fé judaico-cristã, né? Na epístola tem duas epístolas que Paulo cita, que uma de Romanos, outra é dos Gálatas, que ele cita sobre a paciência, porque ele fala muito sobre isso também, porque ele entendeu o Cristo, como ele disse, não sou eu mais que vivo, é o Cristo que vive em mim. Então entendeu. O que ele disse? Na epístola aos Romanos, ele diz o seguinte: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e preservem na oração. Quando é que ele falou isso? Gente, né? No século I, né? Nós estamos falando isso agora, a oração, a paciência que nós temos com as tribulações, que nós temos que ter com as tribulações. Em Gálatas ele diz mais: o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Bom, ele falou a perfeição, né? Ele está se espelhando, né, naquela questão 625 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta aos Espíritos qual é o ser mais perfeito que o Criador nos enviou para servir de guia e modelo, é Cristo. Está tudo aqui: paciência, amor, afabilidade, amabilidade, fraternidade, né? No Sermão do Monte, Jesus ainda fala, ele ainda coloca de uma maneira muito enfática a parte de paciência, né?
Porque ele diz o seguinte, porque Paulo não foi simplesmente um caso à parte, aquilo que nós citamos, né? Ele foi um exemplo, ele foi um exemplo que Jesus utilizou para que mostrasse a sua virtude da paciência. E nossos erros e nossos enganos, e isso é importante, são compreendidos por Jesus da mesma forma que ele compreendeu Paulo. Então, se nós estamos ainda num caminho errado, se nós estamos ainda escolhendo a porta estreita, a porta larga, que é larga a porta, espaçoso é o caminho que leva à perdição, e não a porta estreita, né, que é estreito o caminho e apertada a porta que leva à salvação, Jesus ainda sabe que nós vamos uma hora, ele confia em nós, para que nós possamos nos regenerar, para que nós possamos desenvolver essas virtudes para a nossa evolução. Por isso que nós estamos aqui estudando a doutrina. A doutrina espírita é pródiga nisso, nos ensina, nos traz muitos exemplos, né? E paciência não é só uma virtude, é uma qualidade de vida. Quando conseguimos agir de maneira calma e tolerante, nós estamos fazendo bem para nós mesmos. André Luiz, ele cita numa de suas obras, né, que a cólera, a raiva, que a incompreensão gera bactérias que invadem o nosso organismo. Tem um livro que se chama O Médico Jesus, eu recomendo para todo mundo, do Zé Carlos de Luca, né? Fantástico. Quem puder, compre o livro, leia. Eu leio todo dia, né? Todo dia eu leio um capítulo, porque é para que a gente possa recordar, para a gente desenvolver, porque nós somos de exercício. O amor é um exercício. Se nós não exercitarmos o amor, não adianta. Nós temos que exercitar o amor. Paulo sempre fala no amor. Na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, ele fala, ele coloca uma poesia sobre o amor, sobre a caridade. Se nós não exercitarmos, não vai acontecer nada, né? Por isso que a casa espírita é uma casa que está atrelada ao amor ao próximo. Como Jesus disse, como ele disse naquela passagem de Mateus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E que isso resume todas as leis, os profetas, fala dos 10 mandamentos, fala das 613 leis da Torá, fala de tudo, porque é o amor e a compreensão, né? Então, se não é isso, se não é o amor, é a caridade, nós não vamos para lugar nenhum. Tiago, na sua epístola, diz que a fé, simplesmente, sem ação é morta. O que a fé preconiza? Preconiza a confiança no Criador, o amor, a caridade, a fraternidade. Isso que é fé. Senão, não adianta acreditar em alguma coisa. E nessa qualidade de vida, quais são as recomendações? Autoconhecimento, né? Questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Santo Agostinho esclarece, né, a maneira de nós podermos evoluir. Ele responde para Kardec: um sábio da antiguidade já vos disse, conhece-te a ti mesmo. E isso foi Sócrates, que nem a frase de Sócrates, que ele viu no templo de Apolo, no oráculo de Delfos, estava escrito: conhece-te a ti mesmo. Ele falou: essa é a chave de tudo, tem que se conhecer. E ele adotou isso para ele, né? E Santo Agostinho recomenda para nós. Nós temos que nos conhecer, né? Identificar os pensamentos. Nós temos que identificar se aquilo é bom, se é ruim. Senão não vamos desenvolver a paciência. O entendimento não é aceitar. Aceitar é simplesmente falar: ó, tudo bem, é assim, eu vou aceitar, então tá bom. Não, tem que entender para poder aceitar. Aceitar simplesmente não vale, né? Fala: não, é assim, então tem que ser assim, vai ser assim mesmo. Não, aceitar não é assim. Tem que entender para posteriormente aceitar, né? Porque a paciência, ela basicamente está lastreada no entendimento das dificuldades. Se você entender aquela dificuldade causada naquele momento, está tudo bem. Ele fala de relaxar e respirar. É isso mesmo, né? Quando você está com alguma coisa assim, fala: olha, estou a ponto de explodir, né? Vou pegar esse celular, vou tacar na parede, né? Não. Relaxa, respire, para que você possa entender
e possa ter a paciência necessária para ver qual é o problema que está acontecendo naquele momento. Não adianta, não vai resolver nada, né? Atitudes intempestivas. E ele fala aqui que muitas vezes é necessário nós darmos um tempo para desenvolver a paciência. Se a coisa está apertada, se a gente não consegue realmente entrar no clima de uma harmonia, vamos dar um tempo, espera um pouco, se retira, respira, pensa um pouco e pronto. E aí age no bem, né? Fala em se organizar, né? Tem que se organizar. A pessoa desorganizada é a pessoa impaciente, né? Não tem nada no lugar, não tem nada, né? E use etapas para resolver seus problemas. Não adianta resolver os problemas tudo. Tem uma série de problemas. Elenca os problemas. Qual é o mais importante, né? Esse é o mais importante. Vai para o segundo, vai para o terceiro, assim por diante. Que mais que André Luiz fala sobre a impaciência? Agora, o contrário da paciência. Fala que não resolve nada e só agrava o problema. E não é verdade? Não resolve. Ser impaciente não vai resolver nada. Não vai resolver a situação que nós estamos enfrentando. Não resgata, ela complica. Nós não podemos resgatar as coisas boas através da impaciência. Vai complicar cada vez mais. André Luiz ainda fala que não ilumina. Ela escurece, ela não nos traz o entendimento, não nos traz a luz. Nos traz uma escuridão. Nos traz, assim, uma falta de encontrar um caminho melhor. Não equilibra, desajusta. A pessoa impaciente, ela acaba se desajustando. E uma vez que nós nos desajustarmos, isso que é importante, nós temos, como Jesus nos recomenda, orai e vigiai. Nós temos sempre que estar atentos. Nós temos sempre que estar atentos aos mínimos detalhes. Eu me lembro muito bem de uma professora de doutrina, né, Dona Ana Gaspar, que já está na espiritualidade. Ela dizia o seguinte, falava: Zé Roberto, nós devemos dar atenção às mínimas sugestões. As mínimas sugestões. Qualquer coisa que te polui o pensamento é um canal para que o espírito inferior possa se instalar. E a impaciência é isso, a falta de paciência. Você cria um canal. Você não cria um canal com coisas boas, você cria um canal com coisas nocivas, coisas ruins. Aqueles amigos, espíritos infelizes que estão por aí, que está cheio, né? Nós estamos cercados de espíritos que estão necessitados e espíritos que nos auxiliam também. Nós queremos nos ligar a quem? Aos bons espíritos, para que nós possamos ter condições de auxiliar aqueles que são necessitados, né? E finalmente ele diz que não existe edificação na impaciência, só existe destruição. Então, todos os fatos desagradáveis, todas as grandes desavenças, as grandes guerras começam num ato de impaciência, num ato impensado. Então, há assim uma eclosão de coisas ruins, né? Coisas ruins. Quer dizer, a impaciência, né, é justamente aquela semente nociva, aquela erva daninha que é plantada no canteiro, que de repente ela vai tomando conta. Ela vai tomando conta daquele canteiro, ela vai afogando, ela vai sufocando aquelas plantas saudáveis. Assim é a impaciência. Tem um exemplo muito, para finalizar, que eu andei buscando lá no livro Libertação, né? Esse é um exemplo de paciência. Quem não conhece o livro, né, no livro da série André Luiz, ele conta a história de um espírito que se encontrava na espiritualidade, no mundo inferior, né, que se aquartelou numa cidade estranha, né, numa cidade, ele fez lá o seu feudo. Esse espírito de nome Gregório nada mais era, ou nada mais foi, do que o Papa Gregório IX. Papa Gregório IX, que ele organizou praticamente a Inquisição. Mas ele fez uma coisa boa, por incrível que pareça, que em todo
ato ruim, às vezes você encontra alguma coisa, ou toda pessoa que nós julgamos que não tem nenhuma virtude, pelo menos alguma coisa tem. Ele deu início à Ordem dos Franciscanos, por incrível que pareça. Tem uma história muito bonita, né, sobre Francisco de Assis, até já fiz uma palestra sobre isso no Manuel Bento, que fala sobre esse encontro de Francisco de Assis com o Papa Gregório IX. Mas ele se aquartelou nessa cidade e ficou lá nas trevas, né, por cerca de 7 séculos, 700 anos ele ficou em trevas. Ele, para poder reencarnar e para poder resgatar todos esses males, ele contou com uma figura que teve muita paciência com ele, que foi a sua mãe, na época, no planeta Terra, né? que por coincidência o nome é Matilde, né? Mas é fantástico, né? Então a paciência que ela desenvolveu, 700 anos, aguardou essa criatura estava em esferas superiores, teve dificuldades para vir até esse lugar que se encontrava, que denominava Dragões do Mal, essa cidade estranha em que se encontrava Gregório. Ela veio até esse lugar, ela contou com o auxílio de vários espíritos, e conforme narra André Luiz, né, ou conforme narra os espíritos do Gúbio e Eloy, que estavam acompanhando o André Luiz nesse resgate, né, mostra a paciência, o amor, a dedicação dessa mãe por esse filho que se encontrava há 700 anos no mundo espiritual, à espera de um resgate, à espera de que alguém olhasse por ele. Então esse é o maior exemplo, né? E para finalizar, eu vou citar aqui 2 frases de Emmanuel, que diz o seguinte: não te detenhas a lamentar problemas e crises. Quer dizer, não vão ficar simplesmente esperando, lamentando, né, que tenha problemas. E diz mais o seguinte: se te enganjaste na causa do bem, guarda-te em serviço constante, usando a paciência e o amor, e assim certamente vencerás. E que é a única maneira, né, desenvolvendo essas virtudes que a espiritualidade sempre nos alerta, da nossa evolução. Nesse mundo de provas e expiações, quando nós somos atores participantes, para que esse mundo se transforme. Como diz Jesus no profético Sermão do Monte, os bons herdarão a terra. E nós vamos certamente reencarnar aqui se nós tivermos todas essas virtudes desenvolvidas para reencarnarmos no mundo melhor. Depende da nossa participação. E que Jesus nos abençoe e nos dê muita paz. Fiquei curiosa com esse livro. Eu não li ainda, Libertação. Não, essa é a leitura obrigatória. Você vai se emocionar, você vai se preocupar. Eu montei uma coleçãozinha lá. Alguém tem uma pergunta para fazer? Um comentário? Eu não tenho pergunta, mas eu não sei. Eu uma ofrenda aqui, é assim. Ninguém empolgado? Nenhuma coceirinha? Ninguém está com paciência para pensar. Para pensar, assim, puxar lá da memória. Não, mas é um tema, realmente, esse tema paciência, né? É um tema, assim, bastante profundo, né? E nos leva, assim, a muita reflexão. Eu fiquei feliz de ter esse tema como estudo, né? Porque você busca, assim, muitas informações, e à medida que você vai estudando, você vai buscando informações, você vai trazendo para você, né? E, por incrível que pareça, você faz análise de alguns fatos que te passa despercebido. Porque acontecem muitas coisas que nós não damos atenção, né? São pequenas coisas, né? A paciência
ela preconiza que deve ser uma coisa global. Nós devemos ser compreensivos, ter a compreensão com tudo, né? Com o nosso dia a dia, né? Para fazer imposto de renda, né? Precisa ter muita paciência. Já terminou, né? Já terminou, mas precisa ter paciência. Enfim, a gente tem que ter realmente, tem que ter paciência com tudo. Sempre eu costumo dizer, nós estamos num mundo de muitas dificuldades. Agora, nós somos atores desse mundo aqui. Ou nós agimos para mudar como exemplo, não adianta a crítica, a impaciência. Né? Nós temos que agir no bem. Né? Se em vez de nós criticarmos, né? Porque é muito fácil fazer uma crítica, não, alguém devia fazer isso, então faça você. Né? Nós temos aqui um trabalho, toda casa espírita tem trabalho social, né? Então não adianta criticar, tem morador de rua, então pega, vai distribuir lanche para eles, pronto, ameniza o sofrimento deles. Né? Tem pessoas, tem sim, então vamos trabalhar, atender aquelas famílias carentes, na medida da nossa possibilidade, nós temos que fazê-lo. Né? Então, essa é a nossa participação. Né? Não ficar criticando, né? em nada, né? Porque nós costumamos nos apegar a coisas pequenas. Né? Até ao esporte, até besteira que a gente costuma se apegar, é uma coisa tão... vamos fazer uma análise, uma coisa tão banal, tão sem sentido, né? Então, vamos ser felizes. E a felicidade só nos é concedida através da nossa compreensão, do nosso amor, do nosso trabalho, daquilo que nós podemos fazer em benefício do próximo, como eu disse, como na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho diz: faça como eu fazia todas as noites, faça uma análise daquilo que você gostaria que fosse feito a você, que você não fez para o seu próximo. Faça uma análise. Né? Então, assim é que nós temos que trabalhar, né? Mudando as nossas virtudes. Né? Nós temos, como o André Luiz disse, nós temos uma zona de remorso, que nós trazemos um monte, né? Uma montanha de comprometimentos, mas vamos pegando esses comprometimentos, vamos tirando devagarzinho. Eu não sei se é aqui a zona de remorso, falei que é aqui, mas pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, né? Vai tirando devagarzinho, você vai eliminando, né? Isso que é importante. E que Jesus nos dê muita paz, que quando nós retornemos aos nossos lares, possamos encontrar lá muita paz, muita alegria, nosso trabalho, os nossos amigos, né? Que possamos desenvolver essa virtude tão importante, né? Que é a paciência. Pois não, fala. Fala. Não, mas fala aqui. É que eu achei interessante que você colocou a mão aqui. Eu não sou muito boa com o lado direito e esquerdo, mas acho que é o lado direito. Onde nós temos o fígado, não é? O fígado, ele é considerado um órgão onde nós depositamos a nossa raiva, as nossas frustrações. Olha aí. Então, às vezes, a gente tem problemas no fígado por conta disso, por impaciência, por frustrações, muitas vezes por essa dificuldade até de se colocar no lugar do outro mesmo, né? Porque você fica naquele olhar egoísta de olhar, nossa, por que isso acontece comigo, só comigo? E você não consegue se colocar no lugar do outro e saber que também não está muito difícil. Quer dizer, as coisas também não acontecem só com você, pode acontecer com todos à sua volta. Então, pelo ponto de vista da psicossomática, eu sou psicóloga, então a gente acaba olhando por esse lado. Então, a gente, às vezes, o corpo, ele responde de alguma forma às nossas manifestações, quer dizer, as nossas emoções não cuidadas. Né? Então, às vezes, até um problema que você vai fazer exames e você às vezes toma medicação e não resolve. Então, ali você tem que olhar para o teu emocional. Por isso que eu achei interessante que você falou, você não entendeu porque você pôs a mão aqui. Né? Quem sabe eu fui orientado para isso. Né? Porque é onde, às vezes, realmente está ali. Beleza, que ótimo. Nossa, obrigado pela contribuição. Estou muito feliz de você ter feito essa contribuição, né? De você estar conosco aqui, né? Muito feliz mesmo, né?
Então, meus irmãos, eu acho que agora vamos encerrar mesmo, né? Que Jesus nos abençoe e nos traga assim, muita paz e muita luz, né? Vamos novamente encerrando os nossos olhos, organizando nossos pensamentos agora para doar todo aquele amor recebido, que possamos neste momento pensar no nosso planeta Terra, nossa mãe de natureza, de água, de campos belos, que possa estar iluminada e fortificando todos os seus moradores. Vibrando também por todos aqueles que conhecemos, em nosso trabalho, amigos, familiares, parentes. E uma vibração especial pelo nosso lar, que possamos levar durante toda a semana todo esse carinho, essa serenidade, saúde, para todos os nossos companheiros, irmãos que moram com a gente, seja marido, esposa, filhos, parentes próximos, que possam também se sentir abraçados. E agradecendo mais uma vez os amigos que aqui estiveram, nos auxiliando nesta palestra, de muito aprendizado, de muito amor, nos despedindo e pedindo por toda a semana que estejamos fortalecidos e possamos retornar para mais uma tarde de ensinamento. Que assim seja. Agora, quem tem os passes de cartão magnético já se organiza numa filinha e depois na saída a tomar um copinho de água, tá? E na sequência os passes espirituais.